Bom dia, meus alunos. Essa aula de hoje é uma aula que eu estou me prometendo há já um bom tempo, mas por uma série de circunstâncias que não tem nada a ver com vocês, eu acabei atrasando de fazer essa aula. Não só essa, mas agora as finais, né? São as aulas finais do curso. Bem, o que eu tenho que falar para vocês hoje é sobre arte poética, né? Metaliteratura, pelo menos era o que eu pretendia fazer, já que a disciplina começou com essas questões sobre diferença entre poesia, poema, e etc., etc., imagens poéticas e coisa e tal, parará. Bom, eu botei para vocês, ontem, acho que foi, ou anteontem, não me lembro, mas eu botei para vocês no AVA uma série de poemas da Eurídice Fontella, que eu retirei deste livro, que é a poesia completa dela, né? Isso de poesia completa é muito interessante, né? Vários poetas já têm a sua poesia completa, especialmente os novos, né? Os vivos é complicado fazer poesia completa, porque eles estão aí fazendo, então, aí depois essa edição acaba no ostracismo, porque não é completa. Mas normalmente faz poesia completa de gente morta. Em princípio, porque está o sujeito está morto, né? Não vai escrever mais nada, então fica lá a poesia completa. Mas ocorre que muitas vezes a pessoa se dedica a um poeta, por exemplo, e isso acontece com uma grande frequência, um crítico literário X, né, resolve se dedicar a um poeta Y, e dedica a sua carreira e tal em função desse poeta. Isso acontece. E muitas vezes as editoras vão atrás desse pessoal, né, para fazer a edição completa do poeta. Aí acontece que o cara está fazendo coisa e tal, né, recolhendo os poemas dos livros publicados, aí publica lá a poesia completa, que nem esse aqui da Eurídice Fontella e que vários outros. Passado algum tempo, alguém da família disse assim, descobri um caderno aqui do fulano de tal, da fulana de tal, já morta e tal, cheio de poemas. E então, aquele livro que foi publicado com poesia completa ficou incompleto, né? Isso ocorre com muita frequência. Aí vem uma nova edição de poesia completa, e a gente vai e compra essa nova edição. Então, o mercado editorial também tem essas coisas. De maneiras que eu estou aqui com a poesia completa, da Eurídice Fontella, que é uma poeta, Eurídice Fontella. É um nome meio estranho, né? Não Fontella, mas Eurídice. Bom, também não vou entrar no detalhe, na etimologia do nome da moça, né? Mas a Eurídice Fontella é uma poeta muito interessante, que nasceu no ano tal e morreu no ano tal. É muito interessante porque ela, dos anos 60, 70, 80, acho que ela morreu nos anos 90 e alguma coisa. Não sei bem, mas aí vocês perguntam para o Google, que o Google tem essas datas. Mas é uma poeta assim, que diferentemente das outras que nós viemos tratando, e que eu trouxe aqui exemplos para vocês, não assim tão radical, né? Mas ela é diferente, cada uma é diferente da outra, né? Cada poeta é um ser único, e como tal, mesmo que siga determinados preceitos estéticos de um momento histórico-literário, tereré, tereré, existe sempre depois da modernidade, que começa basicamente depois da Revolução Francesa, aquilo que a gente chama de era moderna, né? Existe um sentido muito agudo da individualidade, né? E o poeta se torna também um indivíduo, né? No sentido pleno do termo,
melhor dizendo, na subjetividade do sujeito, né? E vai atrás da sua própria concepção de poesia e tal. Daí surge, entre outras coisas, a partir da modernidade ou do mundo moderno, as questões relativas à metapoesia, quer dizer, o tema da metapoesia, que é muito interessante. E a metapoesia por si só é uma coisa assim fantástica, né? É um tema vastíssimo, que eu já trabalhei, eu acho que em algumas aulas, não sei, na graduação eu acho que não, assim, só por cima, né? Mas eu acho que eu já dei algum curso na pós-graduação sobre esse assunto, o tema da metapoesia. Eu gosto muito de trabalhar com metapoesia, porque ali a gente junta, né, duas coisas fundamentais para se entender a complexidade, não totalmente, porque nunca se entende tudo, claro, né? Mas a complexidade do indivíduo, especialmente durante o século XX. Que, claro, isso não começa no século XX, começa no século, basicamente no século XIX, né? É lá 1870 e não sei o quê, mas é basicamente no século XIX, né? Finzinho do século XIX e prioritariamente no século XX, porque aí esse conceito de indivíduo entra em crise. Não vou entrar muito nisso, senão vocês vão enlouquecer comigo. Mas esse tema da metapoesia vai falar, entre outras coisas, da poesia. O tema da metapoesia é a poesia. Isso vem a ser um dos caminhos do complexo de Narciso, né? Que está cheio. E hoje em dia, vocês olham para os lados, vocês estão vendo vários narcisos pululando por aí, enlouquecidos, sem saber direito o que fazer, o que está acontecendo. Mas, voltando aqui a Eurídice, senão eu fico tergiversando e vou falando um monte de bobagem. A Eurídice é uma poeta singular. Aliás, todos esses poetas com os quais nós trabalhamos são poetas singulares. Cada um é um universo, cada um é um momento, cada um é uma estética especial, cada um é um mundo específico dentro da poesia brasileira. Mas a Eurídice é bastante singular, porque ela vai, ao seu modo, fazer uma poesia aparentemente difícil, porque é uma poesia voltada muito para a filosofia. Aliás, ela se formou, depois já de longos anos de vida, ela se formou filósofa, né? Ela fez faculdade de filosofia. Então, ela era uma filósofa. E a sua poesia tem um tom filosofante muito forte, e que depois, num certo momento, ela vai trazer o hinduísmo, né? Essas coisas das religiões orientais, que é uma outra concepção de Deus, diferentemente do Ocidente, né? As religiões orientais concebem o Deus, né? Qualquer ideia de Deus que vocês possam ter, o Deus monoteísta ou politeísta, tanto faz, né? Mas é interior, é interno, é dentro do sujeito. Já no Ocidente, especialmente nas religiões monoteístas, Deus é externo ao sujeito, né? Está fora da pessoa, é uma entidade à parte, né, da pessoa. Bem, isso tem implicações diversas. Na poesia dela é muito interessante, porque ela vai aliar essa concepção religiosa, ou esse modo de ver o mundo a partir de uma certa posição religiosa de origem oriental, ela vai fazer isso a partir de questões filosóficas de filósofos ocidentais. Então, é muito interessante essa poesia dela. Bem, isso nesse sentido. Por outro lado, é uma poesia que vai levar, eu ia dizer ao limite, mas em termos de literatura, em termos de arte, nunca há um limite, sempre se está ultrapassando os limites, né?
Por isso a arte é sempre alvo de maledicências, de invejas, de críticas absurdas da censura, né? Toda censura político-religiosa, muitas vezes elas andam juntas, né? Essa relação de política com religião é muito estreita, para não dizer que se confundem, mas elas exercem uma censura muito forte, né? Em cima das manifestações artísticas. E a literatura, que é uma das manifestações artísticas bastante antiga, é uma das vítimas, né? Não sei nem por que eu fiquei falando essa coisa agora. Mas, não sei, perdi o fio da meada, mas da Eurídice, o interessante de reparar é que ela, num determinado, quando ela começa a produzir, escrever pelos anos 60, por aí, finalzinho de 60, ela começa a escrever ainda na concepção de versos mais longos, ou seja, numa influência muito interessante, né? Mas numa influência do neoparnasianismo. Estou exagerando, mas eu acho que tem a ver com isso, né? Que é a chamada geração de 45. Começa a escrever logo no pós-guerra, a Segunda Guerra deixou todo mundo meio totoca, e aí então há uma espécie, esteticamente falando, né? Há uma espécie de retrocesso, né? A concepção do verso mais tradicional e tal. Então a Eurídice começa fazendo assim, né? O primeiro livro dela é assim. Mas à medida que o tempo vai passando, ela vai se informando, ela vai estudando, ela vai buscando novas formas de concepção, ela vai atrás dos grandes clássicos e etc., e vai levar, isso por causa do limite, né? E vai levar a quase um limite a ideia modernista de verso. Cheguei onde eu queria começar com vocês. Essa ideia modernista de verso, que um pouquinho antes dela, na chamada poesia concreta, foi destruído a ideia de verso, né? Foi destruída a ideia de verso. E ela retoma essa coisa do verso, né? Concepção de verso, o que é um verso, como se faz um verso, características do verso, etc., etc., e a partir da ideia modernista do verso. Quando eu estou falando da ideia modernista do verso, eu estou pensando muito, do ponto de vista estético, estou pensando muito, estou fazendo referência muito forte a Oswald de Andrade, especialmente em Poesia Pau-Brasil. Mas depois, ao longo da sua poesia também, a gente vai ver essa concepção de verso modernista dele, que é muito interessante. Embora ele peque em algumas coisas, não é um grande poeta, não é, também como não foi um grande romancista, também não foi, mas foi um cara genial assim, de ideias, né? Ele lançava as coisas, ele imaginava as coisas, ele lançava, não tinha medo, não. E fazia as coisas assim com muita convicção e com muito sentido de verdade para ele. Isso transforma a poesia dele em algo bem interessante. Bom, mas a Eurídice é outra pessoa, mas a Eurídice vai atrás, então, dessa renovação da concepção de verso modernista e vai imprimir a sua dicção poética. E de que dicção poética eu estou falando? Assim? Versos curtos, muito curtos, lapidares, né? Aquilo, pá. Isso significa que os poemas também vão ser mais curtos, não são poemas de longo fôlego, com exceção de alguns do início da produção dela, embora já não sejam todos eles de largo fôlego. São poemas de 3, 4 estrofes, alguns um pouco mais. Ludismo, por exemplo, é um poema mais comprido, mas são poemas relativamente curtos, mas ainda mantém uma
concepção, entre aspas, tradicional de verso. A partir de um determinado momento que ela sente essa necessidade, ela rompe drasticamente com isso. Então, do ponto de vista estético, a poesia dela é extremamente concentrada, extremamente, como é que eu posso, econômica, no uso dos vocábulos, no uso da quantidade de palavras que ela usa, para dizer muita coisa. Ela tem isso apenas do verso modernista? Não. Ela também vai trazer essa concepção da economia vocabular para explodir em possibilidades significativas diversas e inúmeras. Ela vai trazer isso da poesia japonesa com haikai, também chamado de haiku. Eu não falo japonês, então eu não sei a pronúncia. Então, vou seguir falando haikai, que foi como eu aprendi, porque é mais ou menos como a gente lê. Mas é possível que quem fale japonês, quem conhece japonês, saiba que eu estou falando abrasileirado, né? Bom, e o que é um haikai? Vários poetas já haviam escrito haikai, e ela poucos haikais, né, que é uma forma poemática japonesa específica, constituída de 3 versos apenas, né? E, pelo menos de forma tradicional do haikai, são 3 versos, aparentemente independentes uns dos outros, mas que, na leitura dos 3, há uma conexão muito forte, semanticamente falando, que explode em possibilidades significativas, ou inúmeras imagens poéticas de acordo com o leitor. E ela vai atrás disso, né? Bom, no haikai tradicional tem a metrificação específica, né, dos versos. E é interessante, muito interessante, né? Ela vai atrás disso também. Então, não que ela faça haikais, mas ela vai buscar essa economia vocabular para expressar muitas coisas. Isso, gente, é difícil pra caramba. É fácil a gente arrumar as palavrinhas e tal, agora o difícil é dar a essas palavrinhas que vão estar numa ordem específica determinada pelo poeta, dar a essas palavrinhas o sentido poético, ou impregná-las de poesia, para que isso seja um poema, com várias possibilidades de imagens poéticas, dependendo do leitor. Isso é muito difícil, muito difícil. Mas ela vai fazer isso, né? E ela faz isso muito bem. Mas daí ela é confundida também, em princípio, com essa economia vocabular que ela vai buscar. Ela é um tanto confundida com os poetas concretistas, que eu acho que ela sofreu uma certa influência, mas ela não é concretista no sentido estético, né, do termo, porque ela tem um respeito muito grande pelo verso, embora ela faça um verso diferente do tradicional, mas ela é versejadora, ela cultiva o verso, ainda que ela quebre o verso em vários momentos e tal. Aí vocês vão ver no arquivo esse que eu botei para vocês, alguns poemas da Eurídice, a gente vai ver que tem quebras de verso, né? O verso que deveria ser ela quebra no meio e dá uma continuidade. E eu procurei, na hora de digitar, respeitar a forma com que foi publicado o poema. Isso é muito importante. Então, depois de um certo momento, a gente precisa não só ler o poema, mas a gente precisa observar o poema escrito no papel. Isso tem muito a feitura, a impressão do poema no papel.
Isso tem muita importância, isso começa a fazer parte da forma. Aliás, já começou a fazer parte da forma com outros poetas que a gente viu, que eu já tirei elas daqui, já não sei onde elas estão, mas que tem a ver, né? Mas com a Eurídice isso é bastante importante. Então, ela vai fazendo essas questões todas e vai levantando uma série de outras coisas. Mas existem, no meu entender, duas correntes temáticas muito fortes na Eurídice, né? A questão da poesia em si, ou seja, a metapoesia, e a questão do eu, ainda que em muitos poemas ela se proponha a uma certa, entre aspas, impessoalidade poética, em que o sujeito lírico é declinado na terceira, marcado na terceira, mas a gente percebe o sentido subjetivo da poeta, né? É muito forte isso. Então, acho que a poesia dela está cheia disso. E há também, claro, essa coisa filosofante, da filosofia, né? Que muitas vezes assusta os alunos, né? Falar em filosofia. Todo mundo acha que filosofia é muito difícil, não entendo nada dessa filosofia. A filosofia é a coisa mais simples que tem, é o pensamento. É o exercício do pensamento, é o pensamento se exercitando, cogitando possibilidades. Isso é filosofia, né? É pensar. E, gente, acho que faltou luz. Devo estar com a bateria do computador. Exatamente, faltou luz. Bom, vou gravando enquanto tem bateria aqui. Então, a Eurídice começa fazendo essas coisas todas, né?